Olá, tudo bem? Quem está falando com vocês aqui é o professor Jadir. Pessoal, eu estou tirando algumas dúvidas, né, que me foram passadas sobre a elaboração do PERT-CPN. Então, para isso, eu coloquei aqui algumas situações que são úteis para a gente começar a pensar antes de um exercício que eu vou estar dando. Vamos dizer que vocês têm a notícia do superior de vocês, que através do seu desempenho ótimo, né, desempenho excelente, vocês vão ser candidatos e elaborar um determinado projeto para a organização. Com o transcorrer do tempo, deixando de ser candidato, você foi escolhido. Aí, neste momento, você vai falar, poxa, interessante isso, mas eu começo a ficar ansioso, preocupado, né? E fica, pô, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Eu preciso corresponder com a expectativa da diretoria. Então, a primeira coisa que a gente se questiona é por onde começar. Aí a gente sempre lembra, né, dos nossos mestres nesse momento. Então, na hora que você para e pensa, os mestres sempre falam, olha, pesquisar sempre é bom, nunca é demais, né? Então, nós vamos começar a pesquisar um pouquinho sobre gestão de projetos. Então, na hora que nós vamos pesquisar sobre a gestão de projetos, nós percebemos que no início dos anos 50 existia uma técnica que foi muito utilizada para tentar controlar um projeto, né? Então, essa técnica foi conhecida como PERT-CPN. Então, o PERT, ele mostrava graficamente uma evolução gráfica da técnica, né, de como que o nosso projeto ele evoluía, e o CPN, ele nos identificava um caminho crítico. Então, o objetivo dos dois seria definir, né, qual seria a duração mínima de um projeto, levando em conta todas as dependências, né, necessárias, existentes, entre cada uma das atividades, processos, operações e a sua duração. Então, por isso a gente tem que ter em mente que para montar um diagrama com as diversas correlações existentes de um projeto, nós precisamos entender um pouco como funciona essa identidade visual. Então, eu coloquei aqui, só antes da gente fazer o projeto, eu coloquei aqui um relacionamento entre as atividades para a gente. Então, na nossa primeira identidade visual, nosso primeiro gráfico, nós sabemos que o J precede a A e o A que precede a D. Na nossa segunda, nós vimos que o J e o A devem ser concluídos antes de D poder ser iniciado. Na nossa atividade 3, nós vimos que o nosso A e D não podem começar antes do que o J seja concluído. Na nossa 4, nosso relacionamento 4 aqui, nós vemos que DI não pode começar antes que J e A sejam concluídos. Na nossa atividade 5, identidade 5 aqui, de gráfico para a gente entender a evolução, nós vimos que DI não podem começar antes de J e A sejam concluídos. E o D ainda precisa do A antes. Então, o D, para ser concluído, ele precisa de J e A. O I, só o A. Na nossa última, nós vimos que A e D não podem começar antes de J ser concluída. E o I não pode começar antes que o A e o D sejam concluídos. De posse disso, agora a gente pode começar a pensar no nosso PERT-CPN. Eu selecionei aqui um exemplo, né? Fiz uma adaptação de Correio de 2011, né? Um exemplo da aplicação, porque eu julgo que seria de fácil entendimento. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar aqui no nosso lado esquerdo essa representação gráfica. Então, o que nós precisamos para fazer o PERT-CPN? Nós precisamos ter aqui quais são as atividades ou tarefas que nós vamos executar. Vamos marcar aqui quais seriam as suas dependências, aquilo que eu não posso fazer antes de fazer outra coisa, e a sua duração. Na duração, vocês percebam que se eu
fazer uma somatória vai dar 15 minutos. Importante, gravem isso, vai ser legal para a gente, até o final desse nosso exercício. Então, na nossa atividade, para começar, nós precisamos olhar aqui. Para eu começar, tem alguma dependência? Não, né? Eu posso começar colocando a toalha na mesa, ao mesmo tempo aquecer o pão e ferver a água. Então, nós temos aqui a nossa atividade 1, a 4 e a 6. Então, nós temos a 1, a 4 e a 6. Certo? Começamos por aí. Neste momento, eu falo, poxa, e depois da 1 e da 4 e a 6? Quais seriam as correlações que elas têm? Então, quando eu encontro aqui, ó, por exemplo, a nossa atividade 2, ela disse, eu tenho que fazer a 1 primeiro. A 3 diz, tem que fazer a 1 primeiro. A 5 diz, tem que fazer a 1 primeiro. Então, nós vamos pegar a 1 e vamos puxar setas correspondentes à nossa atividade 2, 3 e 5. Aí nós temos a 5. Poxa, mas quando eu olhei aqui a nossa 5, ela depende da 1 e da 4. Então, eu vou puxar uma seta da 4 para 5. Em seguida, nós temos a 6 aqui. Quando nós olhamos a atividade 6, ela começou sozinha. Mas para eu fazer a 7, eu preciso fazer a 6 antes. Para eu fazer a nossa atividade 8, eu tenho que fazer a 7. Para eu fazer a minha atividade 9, eu tenho que fazer a 8. Tudo bem? Quando nós olhamos aqui a 8, e nós temos a 5 também. Aí eu tenho aqui a minha atividade 5, que eu vou puxar uma seta direto para 9. Aí eu terminei, eu faço uma correlação de todas as outras, da 2 eu terminei, da 3 eu terminei, e da 9 eu terminei. Então, todas elas eu termino aqui. Aí, o que seria a próxima etapa? Nós vamos pegar essa duração de tempo e vamos colocar em cada uma dessas atividades. Por exemplo, na nossa atividade 2 aqui, que saiu do 1, nós vamos ter aqui, ó, atividade 1 para 2, da 1 para 3 e da 1 para 5, para todas elas é 0,5. Então, nós temos lá 0,5. A minha atividade 2, eu gasto 3 minutos. 3 minutos. E finalizou. A minha atividade 3, eu gasto 2 minutos. 2 minutos. E finalizou. A minha atividade 5, eu gasto meio minuto. Meio minuto aqui. Eu coloco esses nossos tempos em todas as tarefas, atividades, processos que nós vamos executar no nosso projeto. Nesse nosso projeto, que seria servir um café, nós vamos pensar quais seriam as possibilidades, os caminhos que a gente pode fazer isso. Então, os caminhos que nós temos são o seguinte. Vocês vão ver aqui pelo aumento das setas. Aqui, olha, da 1 para 2, nós temos um caminho. Da 1 para 3, nós temos outro caminho. Da 1 para 5, da 5 para 9, nós temos outro caminho. Da atividade 4 para 5 e de 9 para finalizar, nós temos um outro caminho. Então, até agora, nós temos 1, 2, 3, 4 caminhos. E o nosso último caminho, que seria da atividade 6 para 7, de 7 para 8 e de 8 para 9. Então, nós temos 5 caminhos. Aí eu preciso fazer contas. Eu preciso saber qual que é o tempo de cada um desses caminhos. Então, no nosso caso, nós sabemos que o caminho 1, quando eu pego meio mais 3, vai dar 3,5. O caminho 2, meio mais 2, vai dar 2,5. O caminho 3 seria meio mais meio mais meio. Meio mais meio mais meio, vai dar 1,5. O nosso caminho 4 vai dar 1 mais meio mais meio. 1 mais meio mais meio, vai dar 2. Eu errei aqui, ok, gente? É meio. E na nossa atividade 5 vai ser 4 mais meio mais 3 mais meio. 4 mais meio mais 3 mais meio, vai dar 8. Então, considerando o que nós vemos aí nos caminhos, qual que é o caminho
que a gente tem uma maior certeza de executar todas as atividades do nosso projeto. Esse seria o nosso caminho crítico. Então, o nosso caminho crítico vai ser o caminho C5. Considerando esta lógica, nós podemos ter algumas conclusões. Quais seriam as nossas conclusões? Através deste nosso caminho crítico, nós podemos falar que o nosso início mais cedo de uma atividade é a data de início mais otimista. Então, o nosso início mais cedo, com certeza, foi a nossa atividade 1 aqui. 4 e 5. Todas elas eu poderia ter começado, poderia não, eu comecei simultaneamente e foi a que eu comecei mais cedo. Se nós olharmos aqui da nossa atividade C1 até a C5, todas são menores, quer dizer que a gente tem folga. Então, a folga livre é a folga de tempo que não altera a atividade, mas não provoca nenhum atraso. Então, se eu terminar aqui com 2 minutos e meio, com 3, a minha atividade C2 não vai atrapalhar em nada. A minha atividade 3, que é 1 minuto e meio, se eu terminar com 4, também não vai atrapalhar em nada. Eu vou conseguir entregar com 8, porque eu planejei aqui o nosso caminho crítico de tal maneira com que eu tenho certeza que este é o menor tempo para eu executar todas as atividades. E o meu caminho crítico representa a série de atividades que determinam o término mais cedo do meu projeto. Ele é realista. Então, o que nós aprendemos com isso? Se eu pensar em atividades consecutivas, eu gastaria 15 minutos para colocar a mesa para tomar um café. Se eu pensar em atividades que eu possa estar fazendo simultaneamente, que não dependem uma da outra, eu consigo colocar a mesa de café em 8 minutos. O projeto é a mesma coisa. Vamos dizer que a gente está fazendo aqui um projeto para descobrir qual seria o menor caminho para a gente entregar aí um determinado produto. Um determinado produto lá, de repente, de São Paulo para Bauru. Então, eu vou pegar aqui os nossos 5 caminhos, eu vou verificar que o caminho que vai até Bauru é o caminho onde eu tenho uma maior completeza, onde eu não tenho possibilidade de errar. Todos os outros eu vou ter uma certa folga, que vão se conectar no término da entrega do meu produto lá em Bauru. Ok? Pessoal, muito obrigado, né? Então, espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas. Se vocês tiverem alguma, por favor, coloque aqui embaixo para mim, né? Explique as suas dúvidas, use o nosso chat. E se vocês gostarem, eu vou começar a colocar vários vídeos para poder tirar dúvidas pontuais, né? Que eu percebo lá em sala de aula de alunos. Então, se vocês quiserem apertar aqui, né? E se associarem ao meu canal, fiquem à vontade. Por hora, forte um abraço. O canal Fast Consulting agradece e o Jadir também. Um abraço, gente.